Seção 1. Da totalização dos benefícios. Artigo 403. Os acordos internacionais de previdência social prevêem o cômputo do tempo de contribuição ou seguro cumprido em países signatários para a aquisição de direito a benefícios, aplicando-se a regra da totalização. Artigo 404. A regra da totalização prevê o cômputo dos tempos de contribuição ou seguro dos países acordantes para fins da elegibilidade do benefício, com pagamento proporcional ao tempo de contribuição vertido para cada país, se alcançados todos os requisitos necessários ao reconhecimento do direito. Primeiro, com a aplicação da regra da proporcionalidade, o valor do benefício poderá ser inferior ao salário mínimo, salvo regra expressa do acordo dispondo em sentido contrário. Segundo, o valor da prestação teórica não poderá ser inferior ao salário mínimo. Artigo 405. Para o reconhecimento de direito, será levado em consideração a validação do tempo de contribuição ou seguro do país acordante, o qual será computado ao tempo de contribuição da legislação brasileira, para fins de aquisição da carência, tempo de contribuição e manutenção da qualidade de segurado. Parágrafo único. A totalização dos períodos de cobertura não considera os valores das contribuições do país acordante para o cálculo do benefício. Seção 2. Dos benefícios por incapacidade. Artigo 406. A realização de perícia médica de residentes no Brasil para fins de concessão de benefício por incapacidade no âmbito dos acordos internacionais será realizada pelo perito médico federal. Artigo 407. Para residentes no exterior, a análise processual para avaliação médica, necessária para o reconhecimento de direito de benefícios por incapacidade, ocorrerá por meio da análise do relatório médico e das evidências médicas que o segurado possuir, a ser realizada pelo perito médico federal. Seção 3. Do pagamento de benefícios. Artigo 408. É facultado ao beneficiário residente no exterior receber o pagamento de benefício no país de residência, desde que haja mecanismo de remessa para esse país no contrato firmado entre o INSS e a instituição financeira contratada para este fim. Artigo 409. O pagamento de benefício para o exterior previsto no artigo 408 será realizado até o segundo dia útil do mês subsequente à competência do crédito. Artigo 410. Os créditos relativos ao pagamento de benefício brasileiro no exterior são gerados na moeda brasileira e serão convertidos na moeda estrangeira no dia da remessa para o exterior. Seção 4. Do deslocamento temporário. Artigo 411. O serviço de deslocamento temporário de trabalhadores previstos nos acordos internacionais resulta na permanência do vínculo previdenciário do trabalhador apenas no país de origem. Artigo 412. O período de duração do deslocamento temporário está estabelecido em cada acordo internacional. Artigo 413. O certificado de deslocamento temporário deve ser requerido pela empresa do trabalhador ao organismo de ligação brasileiro competente, quando se tratar de trabalhador em deslocamento para o país acordante, e pelo organismo de ligação do país acordante, quando se tratar de trabalhador em deslocamento para o Brasil. Primeiro, a regra prevista no caput estende-se ao trabalhador por conta própria, desde que previsto expressamente no acordo de previdência social. Segundo, a solicitação do certificado de deslocamento temporário no Brasil poderá ser realizada nos canais remotos de atendimento do INSS, Central 135 ou Portal Meu INSS, sendo necessário que o requerimento seja realizado antes da efetiva saída do trabalhador do país de origem. Terceiro, a emissão do certificado de deslocamento temporário é de responsabilidade do organismo de ligação brasileiro competente ou do organismo de ligação do país acordante de acordo com a vinculação do trabalhador. Capítulo 3. Da Saúde. Artigo 414.
A prestação de assistência médica aos segurados filiados do RGPS e seus dependentes está prevista nos acordos de previdência social firmados entre o Brasil e os países de Cabo Verde, Itália e Portugal. Primeiro, para os países signatários do Acordo Multilateral de Seguridade Social do Mercosul, a assistência médica está prevista para o trabalhador empregado que estiver em deslocamento temporário. Segundo, a responsabilidade pela emissão do Certificado de Direito à Assistência Médica, CDAM, que garante o atendimento no país de destino, é do Ministério da Saúde, por meio do Sistema Único de Saúde, SUS. Terceiro, informações complementares são obtidas no sítio oficial do Ministério da Saúde. Título V. Da habilitação e reabilitação profissional. Art. 415. A habilitação e reabilitação profissional visa proporcionar aos beneficiários, incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, em caráter obrigatório, independentemente de carência, e às pessoas com deficiência, os meios indicados para proporcionar o reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vivem. Art. 416. Poderão ser encaminhados para o Programa de Reabilitação Profissional. E, o segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, acidentário ou previdenciário. Segunda, o segurado sem carência para benefício por incapacidade temporária, incapaz para as atividades laborais habituais. Terceira, o segurado em gozo de aposentadoria por incapacidade permanente. Quarta, o pensionista inválido. V. O segurado em gozo de aposentadoria programada, especial ou por idade do trabalhador rural, que voltar a exercer a atividade abrangida pelo regime geral de previdência social, tenha reduzido a sua capacidade funcional em decorrência de doença ou acidente de qualquer natureza ou causa. Sexta, o segurado em atividade laboral mas que necessite da concessão, reparo ou substituição de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, OPM. Sétima, o dependente do segurado, e oitava, as pessoas com deficiência, PCD. Art. 417. É obrigatório o atendimento pela reabilitação profissional aos beneficiários descritos nos incisos I a V do art. 416. Primeiro, fica condicionado às possibilidades administrativas, técnicas, financeiras e às características locais o atendimento aos beneficiários relacionados aos incisos 6ª e 7ª do art. 416. Segundo, na hipótese do inciso 8º do art. 416, o atendimento depende de celebração prévia de acordos de cooperação técnica firmado entre o INSS e instituições e associações de assistência às PCD. Art. 418. O atendimento aos beneficiários, seus dependentes e às PCD passíveis de reabilitação profissional será descentralizado e funcionará nas agências da Previdência Social, APSS, conduzido por equipes multiprofissionais especializadas, com atribuições de execução das funções básicas e demais funções afins ao processo de reabilitação profissional. E avaliação do potencial laborativo. Segunda, orientação e acompanhamento do programa de reabilitação profissional. Terceira, articulação com a comunidade, inclusive mediante celebração de convênio para reabilitação física, restrita às pessoas que cumpriram os pressupostos de elegibilidade ao programa de reabilitação profissional, com vistas ao reingresso no mercado de trabalho. Quarta, acompanhamento e pesquisa de fixação no mercado de trabalho, e V. Certificar ou homologar o processo de habilitação e reabilitação profissional. Parágrafo único. A avaliação da elegibilidade do segurado para encaminhamento à reabilitação profissional, a reavaliação da incapacidade de segurados em programa de reabilitação profissional e a prescrição de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção e acessórios serão realizadas pela Perícia Médica Federal. Art. 419. Quando indispensáveis ao desenvolvimento do programa de reabilitação profissional, o INSS fornecerá aos beneficiários, inclusive aposentados, os seguintes recursos materiais: órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção e acessórios,
tecnologia assistiva para correção ou complementação de funcionalidade, para substituição de membros ou parte destes, sem necessidade de intervenção cirúrgica para implantação ou introdução no corpo humano, aparelhos ou dispositivos que auxiliam a locomoção do indivíduo com dificuldades ou impedimentos para a marcha independente. Segunda, outras tecnologias assistivas, produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Terceira, cursos de formação profissional, cursos voltados à qualificação do beneficiário com vistas ao reingresso no mercado de trabalho. Quarta, pagamento de taxas e documentos de habilitação, poderão ser prescritas e custeadas pelo INSS, quando indispensáveis ao cumprimento do PRP. Para efeitos deste inciso, considera-se a. Taxas, inscrição em processo seletivo prévio, emissão de certificado, taxa para renovação de carteira nacional de habilitação, e b. Documentos de habilitação, documentos necessários para o exercício de algumas profissões regulamentadas, como atestados de capacitação profissional e registro em conselhos de classes. Somente podem ser custeadas, quando houver a necessidade imediata, devidamente comprovada e justificada, sendo indispensável para o desfecho do PRP. As demais anuidades decorrentes dessa inscrição não mais poderão ser custeadas pelo INSS. V. Auxílio transporte urbano, intermunicipal e interestadual, consiste no pagamento de despesas com o deslocamento do beneficiário de seu domicílio para atendimento na APS e para avaliações, melhoria da escolaridade, cursos ou treinamentos em empresas ou instituições na comunidade. Sexta, auxílio alimentação, consiste no pagamento de despesas referentes aos gastos com alimentação aos beneficiários em programa profissional com duração diária igual ou superior a 6 horas. Sétima, diárias, valores pagos para cobrir despesas com alimentação ou estadia, quando há necessidade de o beneficiário se deslocar para realizar atividades inerentes ao cumprimento do programa de reabilitação profissional em localidade diversa de sua residência, e oitava, implemento profissional, recursos materiais necessários para o desenvolvimento da formação ou do treinamento profissional, compreendendo material didático, uniforme, instrumentos e equipamentos técnicos, inclusive os EPs. Primeiro são considerados como equipamentos necessários à habilitação e à reabilitação profissional, previstos no segundo do art. 137 do RPS, desde que constatada a sua necessidade pela equipe de reabilitação, os implementos profissionais. Segundo, os recursos materiais prescritos para deslocamento de beneficiário em reabilitação profissional devem ser norteados pela verificação da menor distância de localidade de domicílio e reduzidos ao estritamente necessário. Terceiro, o direito à concessão dos recursos materiais de que trata este artigo, mediante os encaminhamentos decorrentes da celebração de convênios de cooperação técnico-financeira, será garantido conforme descrito em instrumento próprio. Quarto, o INSS não ressarcirá as despesas realizadas com aquisição de recursos materiais que não foram prescritos ou autorizados pela equipe de reabilitação profissional, conforme disposto no art. 137, quarto, do RPS. Art. 420. Nos casos de encaminhamento de segurado que já tenha se submetido ao programa de reabilitação profissional, o profissional de referência da reabilitação profissional deverá rever o processo anteriormente desenvolvido, antes de iniciar novo programa de reabilitação profissional. Art. 421. Para o atendimento de beneficiários da Previdência Social e das PCD em programa de reabilitação profissional, poderão ser firmados convênios de cooperação técnico-financeira, contratos, acordos e parcerias, no âmbito da reabilitação profissional, com entidades públicas ou privadas de comprovada idoneidade financeira e técnica, nas seguintes modalidades: e atendimentos especializados, nas áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia,
psicologia e outras áreas da saúde. Segunda, avaliação e elevação do nível de escolaridade. Terceira, avaliação e treinamento profissional. Quarta, promoção de cursos profissionalizantes. V. Estágios curriculares e extracurriculares para alunos graduados. Sexta, homologação do processo de habilitação ou reabilitação de PCD, e sétima, homologação de readaptação profissional. Parágrafo único. Todas as modalidades previstas neste artigo deverão ser desenvolvidas com acompanhamento e supervisão das equipes de reabilitação profissional. Art. 422. Para fins de subsidiar o processo de reabilitação profissional, a equipe multiprofissional poderá solicitar a descrição das funções à empresa, além de realizar pesquisa externa para verificar a compatibilidade das funções. Art. 423. No caso de o beneficiário deixar de comparecer ou dar continuidade ao processo de reabilitação profissional proporcionado pela Previdência Social, terá seu benefício suspenso e posteriormente cessado, conforme disciplinado em ato próprio. Título 6º. Dos benefícios de legislação especial e extintos. Capítulo I. Dos benefícios extintos. Seção I. Das disposições gerais. Art. 424. Ressalvado o direito adquirido, foram extintas as seguintes aposentadorias de legislação especial. E, dos ex-combatentes, de que tratam as Lei nº 4.297, de 23 de dezembro de 1963, e nº 1.756, de 5 de dezembro de 1952, desde 1º de setembro de 1971, data da publicação da Lei nº 5.698, de 31 de agosto de 1971. Segunda, do jornalista profissional, de que tratava a Lei nº 3.529, de 13 de janeiro de 1959, desde 14 de outubro de 1996, data da publicação da medida provisória nº 1523, de 11 de outubro de 1996, convertida na Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997. Terceira, do atleta profissional, de que tratava a Lei nº 5.939, de 19 de novembro de 1973, desde 14 de outubro de 1996, data da publicação da medida provisória nº 1523, de 1996, convertida na Lei nº 9.528, de 1997, e quarta, do aeronauta, de que trata a Lei nº 3.501, de 21 de dezembro de 1958, desde 16 de dezembro de 1998, data da publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, conforme disposto na Portaria PAS nº 4.883, de 16 de dezembro de 1998. Art. 425. A partir da publicação da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, foi extinto o pecúlio devido ao segurado aposentado no RGPS, resguardado o direito adquirido. Seção 2ª. Do aeronauta. Art. 426. A aposentadoria especial do aeronauta, instituída pela Lei nº 3.501, de 1958, ressalvado o direito adquirido, foi extinta em 16 de dezembro de 1998, data da publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, conforme disposto na Portaria PAS nº 4.883, de 1998. Art. 427. Será considerado aeronauta o comandante, o mecânico de voo, o rádio-operador e o comissário, assim como aquele que, habilitado pelo Ministério da Aeronáutica, exerça função remunerada a bordo de aeronave civil nacional. Art. 428.
A comprovação da condição de aeronauta será feita para o segurado empregado pela CP ou CTPS e para o contribuinte individual, por documento hábil que comprove o exercício de função remunerada a bordo de aeronave civil nacional, observando que as condições para a concessão do benefício serão comprovadas na forma das normas em vigor para os demais segurados, respeitada a idade mínima de 45 anos e o tempo de serviço de 25 anos. Art. 429. Serão computados como tempo de serviço os períodos de efetivo exercício em atividade de voo prestados contínua ou descontinuamente. Segunda, percepção de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, desde que concedidos como consequência da atividade de aeronauta intercalados entre períodos de atividade, sem que tenha havido perda da qualidade de segurado, e terceira, percepção de auxílio por incapacidade temporária por acidente do trabalho ou moléstia profissional, decorrentes da atividade de aeronauta. Art. 430. Não serão computados na contagem do tempo de serviço, para efeito da aposentadoria especial do aeronauta, os períodos de atividades estranhas ao serviço de voo, mesmo aquelas consideradas prejudiciais à saúde e à integridade física. Segunda, contribuição em dobro ou facultativa, por não se tratar de prestação de efetivo trabalho em atividade a bordo de aeronave, e terceira, atividade militar, uma vez que, para a aposentadoria especial de aeronauta, só deverá ser considerado o período de atividade profissional específica, conforme o disposto no art. 165 do RPS, aprovado pelo Decreto nº 83.080, de 1979. Art. 431. O número de horas de voo será comprovado por certidão da Diretoria de Aviação Civil ou órgão que porventura o sucedeu, que discrimine, ano a ano, as horas de voo, até 12 de fevereiro de 1967. Art. 432. A data do início da aposentadoria será fixada da mesma forma prevista para a aposentadoria por tempo de contribuição. Art. 433. A renda mensal corresponderá a 1/30 evos, do salário de benefício por ano de serviço, não podendo exceder a 95% desse salário, conforme o disposto no art. 168 do Decreto nº 83.080, de 1979. Art. 434. O reajustamento dos benefícios de aeronauta obedecerá aos índices da política salarial dos demais benefícios do RGPS. Art. 435. Perderá o direito à aposentadoria especial de que trata este capítulo o aeronauta que, voluntariamente, afastar-se do voo, por período superior a 2 anos consecutivos. Art. 436. As pensões devidas aos dependentes de aeronautas, aposentados ou não, serão concedidas e mantidas com base no RGPS. Seção 3ª. Do atleta profissional de futebol. Art. 437. A aposentadoria por tempo de serviço do atleta profissional de futebol, instituída pela Lei nº 5.939, de 1973, será devida àquele que tenha praticado essa modalidade de esporte, com vínculo empregatício e remuneração, em associação desportiva integrada ao Sistema Desportivo Nacional, desde que preenchido os seus requisitos até 13 de outubro de 1996, véspera da publicação da medida provisória número 1523, que extinguiu o benefício. Art. 438. O benefício previdenciário do atleta profissional de futebol deve ser concedido de acordo com as normas em vigor para os demais segurados, ressalvado quanto ao cálculo da renda mensal, observando o disposto a seguir. E, o cálculo dos benefícios de prestação continuada, requeridos a contar de 23 de fevereiro de 1976,
Data da publicação do Decreto número 77.210, de 20 de fevereiro de 1976, obedecerá às normas estabelecidas para os segurados em geral, salvo nos casos que, em virtude do desempenho posterior de outra atividade de menor remuneração, resultar salário de benefício desvantajoso em relação ao período de atividade de jogador profissional de futebol, e segunda, na hipótese de ocorrer o disposto no inciso I do caput, o salário de benefício, para cálculo da renda mensal, será obtido mediante as seguintes operações. A. Média aritmética dos salários de contribuição relativos ao período em que tenha exercido atividade de jogador profissional de futebol, após sua competente correção, com base nos fatores de correção dos salários de contribuição do segurado empregado que exerceu essa atividade e nos do segurado beneficiado pelos acordos internacionais, observando-se a DIB. B. Média aritmética dos salários de contribuição no PBC do benefício pleiteado, segundo regra geral aplicada aos demais benefícios do RGPS. C. Média ponderada entre os montantes apurados nas alíneas A e B do inciso 2º do caput, utilizando-se, como pesos, respectivamente, o número de meses de exercício da atividade de atleta profissional de futebol e o número de meses que constituir o PBC do benefício pleiteado, e D. Ao salário de benefício obtido na forma da alínea C do inciso 2º do caput, será aplicado o percentual de cálculo, percentagem básica somada à percentagem de acréscimo, para a apuração da renda mensal, conforme o disposto no RGPS. Seção 4ª. Do jornalista profissional. Art. 439. A aposentadoria por tempo de serviço do jornalista profissional foi instituída pela Lei nº 3.529, de 1959, e será devida desde que preenchidos, até 13 de outubro de 1996, os seguintes requisitos. I. O mínimo de 30 anos, de serviço em empresas jornalísticas, inclusive na condição de contribuinte individual, ex-autônomo, observado o disposto no art. 443, e segunda, o mínimo de 24 contribuições mensais, sem interrupção que determine a perda da qualidade de segurado. Art. 440. Será considerado jornalista profissional aquele que, devidamente registrado no órgão regional do Ministério do Trabalho e Previdência, MTP ou órgão equivalente que lhe houver sucedido, exerça função habitual e remunerada, em qualquer das seguintes atividades: I. Redação, condensação, titulação, interpretação, correção ou coordenação de matéria a ser divulgada, contenha ou não comentário. Segunda, comentário ou crônica, por meio de quaisquer veículos de comunicação. Terceira, entrevista, inquérito ou reportagem escrita ou falada. Quarta, planejamento, organização, direção e eventual execução de serviços técnicos de jornalismo, como os de arquivo, ilustração ou distribuição gráfica de matéria a ser divulgada. V. Planejamento, organização e administração técnica de que trata o inciso I do caput. Sexta, ensino de técnicas de jornalismo. Sétima, coleta de notícias ou informações e respectivos preparos para divulgação. Oitava, revisão de originais de matéria jornalística, com vistas à correção redacional e à adequação da linguagem. Nona, organização e conservação de arquivo jornalístico e pesquisa dos respectivos dados para a elaboração de notícias. X. Execução de distribuição gráfica de texto, fotografia ou ilustração de cunho jornalístico, para fins de divulgação, e 11. Execução de desenhos artísticos ou técnicos de cunho jornalístico, para fins de divulgação. Parágrafo único. Aos profissionais registrados exclusivamente para o exercício das funções relacionadas nos incisos 8º a 11 do caput, é vedado o exercício das funções constantes dos incisos I a 7ª deste artigo do caput. Art. 441. As funções desempenhadas pelos jornalistas profissionais como empregados são assim classificadas. I. Redator, aquele que, além das comuns incumbências de redação, tem o encargo de redigir editoriais,
crônicas ou comentários. Segunda, noticiarista, aquele que tem o encargo de redigir matérias de cunho informativo, desprovidas de apreciação ou comentários, preparando-as ou redigindo-as para divulgação. Terceira, repórter, aquele que cumpre a determinação de colher notícias ou informações, preparando ou redigindo matéria, para divulgação. Quarta, repórter de setor, aquele que tem o encargo de colher notícias ou informações sobre assuntos predeterminados, preparando-as para divulgação. V. Rádio repórter, aquele a quem cabe a difusão oral de acontecimentos ou entrevista pelo rádio ou pela televisão, no instante ou no local em que ocorram, assim como o comentário ou crônica, pelos mesmos veículos. Sexta, arquivista pesquisador, aquele que tem a incumbência de organizar e conservar, cultural e tecnicamente, o arquivo redatorial, procedendo à pesquisa dos respectivos dados para a elaboração de notícias. Sétima, revisor, aquele que tem o encargo de rever as provas gráficas de matéria jornalística. Oitava, ilustrador, aquele que tem a seu cargo criar ou executar desenhos artísticos ou técnicos de cunho jornalístico. Nona, repórter fotográfico, aquele a quem cabe registrar, fotograficamente, quaisquer fatos ou assuntos de interesse jornalístico. X, repórter cinematográfico, aquele a quem cabe registrar, cinematograficamente, quaisquer fatos ou assuntos de interesse jornalístico, e 11, diagramador, aquele a quem compete planejar e executar a distribuição gráfica de matérias, fotografias ou ilustrações de cunho jornalístico, para fins de publicação. Parágrafo único. As atividades de editor, secretário, subsecretário, chefe de reportagem e chefe de revisão, descritas no art. 440, também são privativas de jornalista. Art. 442. Considera-se empresa jornalística aquela que tenha como atividade a edição de jornal ou revista ou a distribuição de noticiário, com funcionamento efetivo, idoneidade financeira e registro legal. Parágrafo único. Equipara-se a empresa jornalística a seção ou o serviço de empresa de radiodifusão, televisão ou divulgação cinematográfica ou de agências de publicidade ou de notícias, em que sejam exercidas as atividades previstas no art. 440. Art. 443. Não serão computados como tempo de serviço os períodos e, de atividades que não se enquadrem nas condições previstas no art. 440. Segunda, em que o segurado tenha contribuído em dobro ou facultativamente, por não se tratar de prestação de efetivo trabalho nas condições específicas exigidas. Terceira, de serviço militar, uma vez que, para a aposentadoria de jornalista profissional, só devem ser considerados os períodos em que foi exercida a atividade profissional específica, e quarta, os períodos em que o segurado não exerceu a atividade devido ao trancamento de seu registro profissional no órgão regional do MTP ou órgão equivalente que lhe houver sucedido. Art. 444. O tempo de serviço de jornalista será comprovado pelos registros constantes da CP, ou da CTPS, ou outros documentos que consignem os períodos de atividade em empresas jornalísticas, nas funções descritas nos arts. 440 e 441, observado o registro no órgão próprio do MTP ou órgão equivalente que lhe houver sucedido. Art. 445. O cálculo do salário de benefício obedecerá às mesmas regras estabelecidas para a aposentadoria por tempo de contribuição e a RMI corresponderá a 95%, do salário de benefício. Seção V. Do ex-combatente. Art. 446. São considerados ex-combatentes os segurados enquadrados nas seguintes situações. I. No Exército. A. Os que tenham integrado a Força Expedicionária Brasileira, FEB, servindo no Teatro de Operações de Guerra da Itália, entre 1944 e 1945, e B. Os que tenham participado efetivamente de missões de vigilância e segurança do litoral,
como integrantes da guarnição de ilhas oceânicas ou de unidades que se deslocaram de suas sedes para o cumprimento daquelas missões. Segunda, na aeronáutica. A. Os que tenham integrado a Força Aérea Brasileira, FAB, em serviço de comboios e patrulhamento durante a guerra no período de 1942 a 1945. B. Os que tenham sido tripulantes de aeronaves engajadas em missões de patrulha, e C. Os pilotos civis que, no período compreendido entre 22 de março de 1941 a 8 de maio de 1945, tenham comprovadamente participado, por solicitação de autoridade militar, de patrulhamento, busca, vigilância, localização de navios torpedeados e assistência aos náufragos. Terceira, na Marinha. A. Os que tenham participado de comboio de transporte de tropas ou de abastecimento ou de missões de patrulhamento. B. Os que tenham participado efetivamente de missões de vigilância e segurança do litoral, como integrantes de guarnições de ilhas oceânicas. C. Os que tenham sido tripulantes de navios de guerra ou de mercantes atacados por inimigos ou destruídos por acidente, e D. Os que, como integrantes da Marinha Mercante Nacional, tenham participado pelo menos de 2 viagens em zona de ataques submarinos, no período compreendido entre 22 de março de 1941 a 8 de maio de 1945. Quarta, em qualquer ministério militar, aqueles que integraram tropas transportadas em navios escoltados por navios de guerra. Parágrafo único. Não é considerado ex-combatente, para efeito do amparo da lei especial de que trata esta seção, o brasileiro que tenha prestado serviço militar nas Forças Armadas Britânicas, durante a Segunda Guerra Mundial. Artigo 447. A prova da condição de ex-combatente será feita por certidão fornecida pelos então Ministérios Militares, pelo Ministério da Defesa ou pelos comandos das Forças Armadas, na qual, além de afirmada a condição de ex-combatente do requerente, seja indicado o período em que serviu e a situação em que se enquadra, entre as referidas no artigo 446. Primeiro, no caso de segurados que tenham servido ao Exército, é imprescindível que a expedição da certidão tenha obedecido ao disposto na Portaria número 19/GB, do Ministério do Exército, de 12 de janeiro de 1968, publicada no Diário Oficial da União, de 26 de janeiro de 1968. Segundo as certidões expedidas pelas organizações militares do Ministério do Exército anteriormente a 15 de setembro de 1967, data da publicação da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, poderão, entretanto, serem aceitas para fins de benefícios de ex-combatentes, desde que consignem os elementos necessários à caracterização do segurado como ex-combatente, nas condições do inciso I do artigo 446. Terceiro, a prova da condição referida na alínea D do inciso 3º do artigo 446 será feita por certidão do Estado-Maior da Armada, da Diretoria de Portos e Costas, em que conste haver o interessado realizado, no mínimo, 2 viagens em zona de ataques submarinos, indicando os períodos de embarque e desembarque e as respectivas embarcações. Quarto, as informações constantes na certidão serão confrontadas com os registros das cadernetas de matrícula. Quinto, a certidão fundamentada apenas em declaração feita em justificação judicial não produz, na Previdência Social, efeitos probatórios do direito alegado. Artigo 448. A aposentadoria por tempo de contribuição é devida ao segurado ex-combatente que contar com 25 anos de serviço efetivo, sendo a RMI igual a 100% do salário de benefício. Parágrafo único. Os benefícios de ex-combatentes podem ser acumulados com a pensão especial instituída pela Lei nº 8.059, de 14 de julho de 1990, na forma disposta no parecer número 175/Conjur, de 18 de setembro de 2003, do Ministério da Defesa e na nota CJ/MPS número 483, de 18 de abril de 2007. Artigo 449.
Não será computado em dobro o período de serviço militar que tenha garantido ao segurado a condição de ex-combatente, exceto o período de embarque em zona de risco agravado, conforme o Decreto-Lei nº 4.350, de 30 de maio de 1942, desde que certificado pelo Ministério da Defesa ou órgão equivalente. Art. 450. O cálculo do salário de benefício do auxílio por incapacidade temporária, das aposentadorias por incapacidade permanente, por idade ou por tempo de contribuição do ex-combatente, observará as mesmas regras estabelecidas para o cálculo dos benefícios em geral, inclusive quanto à limitação que trata o art. 33 da Lei nº 8.213, de 1991. Primeiro, o valor da RME e dos benefícios de que trata o caput será igual a 100%, do salário de benefício. Segundo, conforme definido no parecer CJ/MPS número 3052, de 30 de abril de 2003, o termo aposentadoria com proventos integrais, incluído no inciso V do art. 53 dos atos das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 1988, não assegura ao ex-combatente aposentadoria com valor equivalente à remuneração que este percebia na atividade, devendo ser aplicado a regra definida no caput. Art. 451. No caso de pensão por morte do segurado ex-combatente, a habilitação dos dependentes, bem como o cálculo, o rateio e a extinção de cotas, serão regidos pelas normas em vigor para os demais benefícios de pensão do RGPS. Art. 452. Os benefícios de ex-combatentes, aposentadoria e pensão por morte, concedidos com base nas leis revogadas nº 1756, de 1952, e nº 4297, de 1963, a partir de 1º de setembro de 1971, passaram a ser reajustados pelos mesmos índices de reajustes aplicáveis aos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo único. Para os benefícios concedidos até 31 de agosto de 1971, com base nas leis revogadas a que se refere o caput, a partir de 16 de dezembro de 1998, o pagamento mensal não poderá ser superior à remuneração do cargo de ministro de Estado e, a contar de 31 de dezembro de 2003, a remuneração de ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. Seção 6ª. Do pecúlio. Art. 453. O pecúlio, pagamento em cota única, será devido ao segurado aposentado pelo RGPS, ou aos seus dependentes, que permaneceu exercendo atividade abrangida pelo regime ou que voltou a exercê-la, quando se afastar definitivamente da atividade que exercia até 15 de abril de 1994, véspera da vigência da Lei nº 8.870, de 1994, ainda que anteriormente a essa data tenha se desligado e retornado à atividade, sendo limitada a devolução até a mencionada data. Primeiro, permitem a concessão de pecúlio às seguintes espécies de aposentadoria. I. Aposentadoria por idade do trabalhador rural, espécie 07. Segunda, aposentadoria por idade do empregador rural, espécie 08. Terceira, aposentadoria por idade, espécie 41. Quarta, aposentadoria por tempo de contribuição, espécie 42. V. Aposentadoria de ex-combatente, espécie 43. Sexta, aposentadoria especial de aeronauta, espécie 44. Sétima, aposentadoria de jornalista, espécie 45. Oitava, aposentadoria especial, espécie 46. Nona, aposentadoria ordinária, espécie 49. X. Aposentadoria por tempo de contribuição de professor, espécie 57. 11. Aposentadoria excepcional de anistiado, espécie 58, e 12. Aposentadoria por tempo de serviço de ex-combatente marítimo, espécie 72. Segundo, está contemplado para o cálculo de pecúlio o período compreendido entre 22 de novembro de 1966,
vigência do Decreto-Lei nº 66, de 21 de novembro de 1966, a 15 de abril de 1994, véspera da publicação da Lei nº 8.870, de 1994. Terceiro, para a concessão de pecúlio assegurado em gozo de aposentadoria por idade rural, serão consideradas as contribuições vertidas após novembro de 1991, na condição de empregado ou de contribuinte individual, até 15 de abril de 1994. Quarto, na hipótese do exercício de mais de uma atividade ou de um emprego, somente após o afastamento de todas as atividades ou empregos poderá o segurado aposentado requerer o pecúlio, excluindo as atividades e os empregos iniciados a partir de 16 de abril de 1994. Art. 454. O pecúlio também será devido ao segurado ou aos seus dependentes em caso de incapacidade permanente ou morte decorrente de acidente do trabalho, respectivamente, na seguinte ordem: e, ao aposentado por incapacidade permanente, cuja data do início da aposentadoria tenha ocorrido até 20 de novembro de 1995, véspera da publicação da Lei nº 9.129, de 20 de novembro de 1995, o pecúlio corresponderá a um pagamento único de 75%, do limite máximo do salário de contribuição vigente na data do pagamento, e segunda, aos dependentes do segurado falecido, cujo óbito tenha ocorrido até 20 de novembro de 1995, véspera da publicação da Lei nº 9.129, de 1995, o pecúlio corresponderá a 150%, do limite máximo do salário de contribuição vigente na data do pagamento. Art. 455. O direito ao recebimento do valor do pecúlio prescreverá em 5 anos, a contar da data em que deveria ter sido pago, nas seguintes condições. E, para os segurados, a contar da data do afastamento definitivo da atividade que exerciam em 15 de abril de 1994, ou segunda, para os dependentes e sucessores, a contar da data ou da data do óbito, conforme o caso. Parágrafo único. Não prescreve o direito ao recebimento do pecúlio para os absolutamente incapazes, na forma do Código Civil. Art. 456. Na análise do requerimento de pecúlio, as informações constantes no CNIS são prova plena, e, subsidiariamente, deverão ser observadas as seguintes diretrizes. E, a condição de aposentado será confirmada nos bancos de dados do INSS. Segunda, o afastamento da atividade do segurado será verificada. A. Pela anotação da saída feita pelo empregador na CP, na CTPS ou em documento equivalente, no caso de empregado, inclusive o doméstico. B. Pela baixa da inscrição no INSS ou qualquer documento que comprove a cessação da atividade, tais como alteração do contrato social, extinção da empresa, carta de demissão do cargo, ou ata de assembleia, conforme o caso, quando tratar-se de contribuinte individual, e c. Por declaração firmada pelo respectivo sindicato de classe ou pelo OGM, no caso de trabalhador avulso. Terceira, as contribuições serão verificadas por a. Relação dos salários de contribuição, RSC ou pelos impressos elaborados por meio de sistema informatizado, desde que constem todas as informações necessárias, preenchidas e assinadas pela empresa, nos casos de segurado empregado e de trabalhador avulso, e b. Carnês de contribuição ou guias de recolhimento, quando tratar-se de segurado contribuinte individual e do empregado doméstico. Primeiro, para efeito do disposto no inciso 3º, os salários de contribuição deverão ser informados em valores históricos da moeda, conforme a tabela de referência monetária para fins de pecúlio, constante no anexo XX. Segundo, no caso de divergência dos valores entre a RSC e o CNIS, o pecúlio será concedido considerando o valor contido na RSC. Terceiro, deverá ser providenciada a confirmação dos dados junto à empresa ou outras fontes através de pesquisa externa, quando as informações contidas na RSC não constarem no CNIS.
Art. 457. Havendo período de contribuinte individual, o pecúlio somente será liberado mediante a comprovação dos respectivos recolhimentos. Primeiro, o benefício será processado com as competências comprovadamente recolhidas, observado que, na existência de período em débito não decadente, deverá, obrigatoriamente, ser apurado o valor correspondente ao custeio da Seguridade Social, conforme o disposto no terceiro do art. 11 da Lei nº 8.213, de 1991. Segundo, quando da emissão do pagamento do pecúlio, deverá ser procedida a compensação entre o valor devido ao segurado e o valor do débito apurado na forma do primeiro. Art. 458. As contribuições decorrentes de empregos ou de atividades vinculadas ao RGPS, exercidas até 15 de abril de 1994, véspera da publicação da Lei nº 8.870, de 1994, na condição de aposentado, não produzirão outro efeito que não seja o pecúlio. Art. 459. O servidor público federal abrangido pelo Regime Jurídico Único, RJU, instituído pela Lei nº 8.112, de 1990, aposentado pelo RGPS em função de outra atividade em data anterior a 1º de janeiro de 1991 não terá direito ao pecúlio, se o período de atividade prestado na condição de seletista foi transformado, automaticamente, em período prestado ao serviço público. Art. 460. Serão publicados mensalmente os índices de correção das contribuições para o cálculo do pecúlio, mediante portaria ministerial, observada, para as contribuições anteriores a 25 de julho de 1991, a legislação vigente à época do respectivo recolhimento. Art. 461. O valor total do pecúlio será corrigido monetariamente desde o momento em que restou devido, ainda que pago em atraso, independentemente de ocorrência de mora e de quem lhe deu causa, apurado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento. Art. 462. O segurado inscrito com mais de 60 anos que não recebeu o pecúlio relativo ao período anterior a 24 de julho de 1991 terá direito aos benefícios previstos na Lei nº 8.213, de 1991, uma vez cumpridos os requisitos para a concessão da espécie requerida. Capítulo 2. Das situações especiais. Seção I. Dos ferroviários servidores públicos e autárquicos cedidos pela União à Rede Ferroviária Federal S/A. Art. 463. Para efeito de concessão dos benefícios de ex-ferroviários admitidos até 21 de maio de 1991 pela Rede Ferroviária Federal S/A, RFFSA, serão considerados e ferroviários optantes, os servidores do extinto Departamento Nacional de Estradas de Ferro que, mediante opção, foram integrados nos quadros de pessoal da RFFSA, sob submissão da CLT, mantida a filiação à Previdência Social Urbana, e segunda, ferroviários não optantes. A. Os servidores públicos ou autárquicos, aposentados, que não puderam se valer do direito de opção. B. Os servidores públicos ou autárquicos, em atividade, que não optaram pelo regime da CLT, e C. Os servidores públicos ou autárquicos, que se encontram em disponibilidade. Parágrafo único. O disposto no caput se aplica aos benefícios requeridos a partir de 13 de dezembro de 1974, data da publicação da Lei nº 6.184, de 11 de dezembro de 1974, que dispôs sobre a integração de funcionários públicos nos quadros de sociedades de economia mista e empresas públicas, mediante opção pelo regime da CLT. Art. 464. A concessão de benefícios aos ferroviários optantes, bem como aos seus dependentes, será regida pelas normas estabelecidas para os segurados em geral.
Primeiro é devida à complementação, na forma da Lei nº 8.186, de 21 de maio de 1991, às aposentadorias dos ferroviários e respectivos dependentes, admitidos até 31 de outubro de 1969 na RFFSA ou nas respectivas estradas de ferro, nas unidades operacionais ou nas subsidiárias a ela pertencentes, que detinham a condição de ferroviário na data imediatamente anterior à data do início da aposentadoria. Segundo, por força da Lei nº 10.478, de 28 de junho de 2002, foi estendido a partir de 1º de abril de 2002, o direito à complementação de aposentadoria, na forma da Lei nº 8.186, de 1991, aos ferroviários admitidos até 21 de maio de 1991 pela RFFSA. Terceiro, a complementação da aposentadoria devida pela União é constituída pela diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo INSS e o da remuneração do cargo correspondente ao do pessoal em atividade na RFFSA e suas subsidiárias, com a respectiva gratificação adicional por tempo de serviço. Quarto, o valor da complementação da pensão por morte paga a dependente do ferroviário será apurado observando-se o mesmo coeficiente de cálculo utilizado na apuração da renda mensal da pensão. Quinto, em nenhuma hipótese o benefício previdenciário complementado poderá ser pago cumulativamente com as pensões especiais previstas nas leis nº 3.738, de 4 de abril de 1960, e nº 6.782, de 19 de maio de 1980, ou quaisquer outros benefícios pagos pelo Tesouro Nacional, nos termos do parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 8.186, de 1991. Artigo 465. Será devida pensão por morte aos dependentes dos ferroviários não optantes aposentados, observadas as seguintes situações. E, quando o instituidor for aposentado pela Previdência Social Urbana que recebe complementação por conta do Tesouro Nacional. A. Ao valor mensal da complementação paga ao aposentado, excluído o salário família, será aplicado o mesmo coeficiente de cálculo utilizado na apuração da renda mensal da pensão, e b. A parcela obtida de acordo com a alínea A, será paga aos dependentes como complementação à conta da União. Segunda, quando o instituidor for aposentado pela Previdência Social Urbana e pelo Tesouro Nacional. A. Será calculada a pensão previdenciária pelas normas estabelecidas para os segurados em geral, tendo por base a aposentadoria previdenciária. B. Em seguida ao disposto na alínea A, será calculada a pensão estatutária, que corresponderá a 50% do valor da aposentadoria estatutária, excluído o salário família, qualquer que seja o número de dependentes, sendo que o valor da aposentadoria estatutária será obtido por meio de informação contida no último contra-cheque do segurado ou de outro documento que comprove o valor dos proventos na data do óbito. C. Obtido o valor mensal da pensão estatutária, se ele for maior que o da previdenciária, a diferença será paga como complementação à conta da União, e d. Se o valor da pensão estatutária for igual ou inferior ao da previdenciária, prevalecerá esse último. Terceira, quando o instituidor for aposentado apenas pelo Tesouro Nacional, também denominado como antigo regime especial. A. Será considerado como salário de contribuição para cálculo da aposentadoria base o valor mensal da aposentadoria estatutária paga pelo Tesouro Nacional nos 36 últimos meses imediatamente anteriores ao óbito do segurado, observados os tetos em vigor, e b. Obtido o valor da aposentadoria base, o cálculo da pensão previdenciária obedecerá ao disposto nas normas para os demais benefícios. Quarta, para os casos em que for aposentado apenas pela Previdência Social Urbana, o cálculo da pensão obedecerá ao disposto nas normas em vigor à época do evento. Parágrafo único.
Os ferroviários aposentados até de 12 de dezembro de 1974, véspera da publicação da Lei nº 6.184, de 1974, ou até 14 de julho de 1975, véspera da publicação da Lei nº 6.226, de 1975, sem se valerem do direito de opção, conservarão a situação anterior a essa última data perante o RGPS. Art. 466. Os ferroviários não optantes que estavam em atividade ou em disponibilidade farão jus aos benefícios previdenciários até que sejam redistribuídos para outros órgãos da administração pública ou que retornem à repartição de origem, desde que atendidos os demais requisitos regulamentares. Parágrafo único. Para fins de instrução dos pedidos de benefícios, além dos documentos habitualmente exigidos, deverá o segurado apresentar declaração da RFFSA atestando não ter sido redistribuído para outro órgão da administração pública e que não retornou à repartição de origem, sem o que não será processado o pedido. Art. 467. Os segurados que ao se desvincularem da RFFSA reingressarem no RGPS como empregado de outra empresa, contribuinte individual ou facultativo, entre outros, têm direito à complementação da Lei nº 8.186, de 1991, ou da Lei nº 10.478, de 2002, desde que tenham implementado todas as condições exigidas à concessão do benefício na data do desligamento da RFFSA, conforme o disposto na súmula do STF nº 359, de 13 de dezembro de 1963. Parágrafo único. Em caso de pedido de revisão com base no caput e se comprovadas as condições na forma da legislação previdenciária, a revisão deve ser processada desconsiderando-se as contribuições posteriores, com a devida alteração do ramo de atividade, forma de filiação, FF no sistema, informando sobre a revisão, por meio de ofício, ao órgão responsável para as providências a seu cargo. Art. 468. Os ferroviários servidores públicos ou autárquicos que se aposentaram até de 14 de julho de 1975, véspera da publicação da Lei nº 6.226, de 1975, e seus dependentes, terão direito ao salário família estatutário, não fazendo jus ao salário família previdenciário. Primeiro, a concessão do salário família estatutário compete à RFFSA, cabendo ao INSS o seu pagamento, à conta da União, à vista dos elementos fornecidos pelas ferrovias. Segundo, quando o ferroviário aposentado falecer recebendo salário família no Tesouro Nacional, o pagamento pelo INSS, à conta da União, dependerá de comunicação do Ministério da Economia, por meio de suas delegacias regionais, ou órgão que vier a substituí-lo. Art. 469. Aos ferroviários, servidores públicos ou autárquicos será permitida a percepção cumulativa de aposentadoria devida pela Previdência Social com os proventos de aposentadoria da União, na forma da Lei nº 2.752, de 10 de abril de 1956. Primeiro, terão direito à dupla aposentadoria os servidores que pertencerão às seguintes estradas de ferro da União. I. Estrada de Ferro Bahia, Minas. Segunda, Estrada de Ferro Bragança. Terceira, Estrada de Ferro Central do Piauí. Quarta, Estrada de Ferro Sampaio Correia. V. Estrada de Ferro de Tereza Cristina. Sexta, Estrada de Ferro Goiás. Sétima, Estrada de Ferro S. Luiz, Teresina. Oitava, Estrada de Ferro Rede de Viação Cearense. Nona, Viação Férrea Federal Leste Brasileiro. X, Estrada de Ferro Madeira, Mamoré. 11, Estrada de Ferro Tocantins. 12, Estrada de Ferro Mossoró, Souza. 13, Estrada de Ferro Central do Brasil, para aqueles que foram admitidos até 24 de maio de 1941, data do Decreto-Lei nº 3.306, de 1941, que transformou essa ferrovia em autarquia, e
14. Estrada de Ferro Noroeste do Brasil até o Decreto-Lei nº 4.176, de 13 de março de 1942. Segundo, a concessão da aposentadoria obedecerá ao disposto no RGPS. Seção 2ª. Do auxílio especial mensal aos jogadores titulares e reservas das seleções brasileiras campeãs das Copas Mundiais, Lei nº 12.663, de 5 de junho de 2012. Artigo 470. O auxílio especial mensal para jogador, previsto no art. 37, inciso 2º, da Lei nº 12.663, de 2012, é devido a partir de 1º de janeiro de 2013, aos jogadores titulares e reservas das seleções brasileiras campeãs das Copas Mundiais Masculinas da Federation International de Futebol, FIFA, nos anos de 1958, 1962 e 1970, desde que comprovem estar sem recursos ou com recursos limitados. Artigo 471. No caso de falecimento do jogador, o auxílio especial mensal será pago à esposa ou companheira, e aos filhos menores de 21 anos de idade ou inválidos, desde que a invalidez, reconhecida por perícia médica, seja anterior à data em que completaram 21 anos. Artigo 472. Na comprovação do vínculo com o jogador, na condição de esposa, companheira, e filhos, será observado, no que couber, as mesmas regras aplicáveis para a caracterização dos dependentes nos demais benefícios do RGPS. Artigo 473. A renda mensal inicial do benefício corresponde à diferença apurada entre a renda mensal do beneficiário e o valor máximo do salário de benefício do RGPS, vigente na data da entrada do requerimento, podendo ter valor mensal inferior ao de um salário mínimo. Primeiro, para fins do disposto no caput, considera-se renda mensal 1/12 EVOS, do valor total de rendimentos tributáveis, sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva, não tributáveis e isentos, informados na respectiva declaração de ajuste anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, DIRPF. Segundo a DIRPF de que trata o primeiro, corresponde a do exercício anterior ao ano do requerimento do auxílio especial mensal, exceto nos casos em que a data de entrada do requerimento do auxílio especial mensal ocorrer após o término do prazo para envio da DIRPF à RFB, hipótese na qual o interessado deverá apresentar a DIRPF relativa ao exercício do ano do requerimento. Terceiro, caso o jogador não esteja obrigado a apresentar a DIRPF, a renda mensal de que trata o primeiro deste artigo corresponderá ao valor de 1/12 EVOS, do rendimento anual decorrente de trabalho, ainda que informal, ou de benefício recebido do RGPS ou de RPPS, informações de rendimentos constantes no CNIS, bem como de qualquer renda auferida, comprovada conforme declaração do jogador de futebol, constante no anexo XXI. Artigo 474. Havendo mais de um beneficiário na condição de esposa ou companheira, e filhos, o valor do auxílio especial mensal corresponderá a 100% da diferença apurada entre a renda do núcleo familiar e o valor máximo do salário de benefício do RGPS e será rateado em cotas iguais entre todos os beneficiários. Primeiro, para fins do disposto no caput, considera-se membros do núcleo familiar, todos os dependentes citados no artigo 471, independentemente de sua renda individual ou de coabitação no mesmo lar, e segunda, renda do núcleo familiar, 1/12 EVOS, da soma dos rendimentos de todos os membros do núcleo familiar. Segundo, não será revertida aos demais a cota do dependente cujo direito ao auxílio cessar, inclusive por renúncia do beneficiário. Terceiro, o auxílio de que trata este artigo somente será recalculado quando houver habilitação posterior que implique inclusão de beneficiário, e produzirá efeitos a partir da data do requerimento, considerando-se a renda do novo beneficiário incluído.
Quarto, o requerimento do auxílio especial mensal será indeferido caso a soma da renda dos beneficiários que se habilitarem ao benefício na condição de esposa, companheira, e filhos, seja igual ou superior ao limite máximo do salário de benefício do RGPS, sem prejuízo da apresentação de novo requerimento na hipótese de mudança nas condições que importem no enquadramento da renda do núcleo familiar aos critérios para sua concessão. Art. 475. O requerimento do auxílio especial mensal será solicitado diretamente em qualquer APS, a partir de 1º de janeiro de 2013. Art. 476. Atendidos os requisitos, o pagamento do auxílio especial mensal será devido a partir da data de entrada do requerimento do interessado no INSS, qualquer que seja a idade do requerente. Art. 477. A concessão do auxílio especial mensal não será protelada pela falta de habilitação de outros possíveis dependentes. Art. 478. O auxílio especial mensal estará sujeito à incidência de imposto sobre a renda, nos termos da legislação específica, mas não ao desconto de contribuição previdenciária. Parágrafo único. O auxílio especial mensal não estará sujeito a consignações derivadas de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil contratados junto às instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, na forma da Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003. Art. 479. Não será devida ao beneficiário do auxílio especial o pagamento do abono anual. Art. 480. O auxílio especial mensal não poderá ser acumulado com o benefício de prestação continuada, nos termos do 4º do art. 20 da Lei nº 8.742, de 1993, ressalvado o direito de opção pelo mais vantajoso. Primeiro, se o jogador receber outros benefícios de caráter assistencial ou indenizatório, deverá ser verificada a legislação de cada benefício quanto à possibilidade ou não de acumulação com o benefício de que trata esta seção. Segundo, para a apuração do valor do auxílio especial mensal, na hipótese prevista no caput, não será considerado o rendimento decorrente do benefício cessado. Art. 481. As despesas deste auxílio especial correrão à conta do Tesouro Nacional. Capítulo 3º. Das pensões especiais devidas pela União. Seção I. Da pensão especial devida às pessoas com deficiência portadoras da síndrome da talidomida, Lei nº 7.070, de 20 de dezembro de 1982. Art. 482. É garantido o direito à pensão especial, espécie 56, à pessoa com síndrome da talidomida nascidos a partir de 1º de março de 1958, data do início da comercialização da droga no Brasil, denominada talidomida, amida ftálica do ácido glutâmico, inicialmente comercializada com os nomes comerciais de Sedin, Sedalys e Slip, de acordo com a Lei nº 7.070, de 1982. Primeiro, o benefício será devido sempre que ficar constatado que a deformidade física for consequência do uso da talidomida, independentemente da época de sua utilização. Segundo, a data do início da pensão especial será fixada na data da entrada do requerimento. Art. 483. A RMI será calculada mediante a multiplicação do número total de pontos indicadores da natureza e do grau de dependência resultante da deformidade física, constante do processo de concessão, pelo valor fixado em portaria ministerial que trata dos reajustamentos dos benefícios pagos pela Previdência Social. Primeiro, o reajustamento do benefício ocorrerá com a multiplicação do valor constante em portaria ministerial, pelo número total de pontos de cada benefício, obtendo-se a renda mensal atual, RMA. Segundo, o beneficiário da pensão especial vitalícia da síndrome da talidomida, maior de 35 anos, que necessite de assistência permanente de outra pessoa e que tenha recebido a pontuação superior ou igual a 6 pontos, fará jus a um adicional de 25%, sobre o valor desse benefício,
conforme disposto no art. 13 da medida provisória número 2.129-10, de 22 de junho de 2001. Terceiro, o beneficiário da pensão especial vitalícia da síndrome da talidomida terá direito a mais um adicional de 35%, sobre o valor do benefício, desde que, alternativamente, comprove. E 25 anos, se homem, e 20 anos, se mulher, de contribuição para qualquer regime de previdência, ou segunda, 55 anos de idade, se homem, ou 50 anos de idade, se mulher, e contar com pelo menos 15 anos de contribuição para qualquer regime de previdência. Quarto, na decisão proferida nos autos da ACP número 97.0060590-6 da 7ª Vara Federal de São Paulo/SP, a União, por meio do Ministério da Saúde, foi condenada ao pagamento mensal de valor igual ao do que trata a Lei nº 7.070, de 1982, a título de indenização, aos já beneficiados pela pensão especial, nascidos entre 1º de janeiro de 1966 a 31 de dezembro de 1998, considerados de segunda geração de vítimas da droga. Quinto, a partir de março de 2005, o INSS acolheu recomendação do Ministério Público Federal, e assumiu o pagamento da indenização devida aos beneficiários deste instituto, que anteriormente era efetuado pelo Ministério da Saúde. Sexto, nas novas concessões, os beneficiários com direito ao pagamento da indenização a que se refere o quarto serão processadas de forma automática. Sétimo, a opção pelo pagamento da indenização de que trata a Lei nº 12.190, de 13 de janeiro de 2010, importa em renúncia e extinção da indenização de que trata o quarto, na forma do art. 7º do Decreto nº 7.235, de 19 de julho de 2010. Art. 484. O benefício é vitalício e intransferível, não gerando pensão a qualquer eventual dependente ou resíduo de pagamento a seus familiares. Art. 485. É vedada a acumulação da pensão especial da talidomida com qualquer rendimento ou indenização por danos físicos, inclusive a renda mensal vitalícia que, a qualquer título, venha a ser pago pela União, ressalvado o direito de opção. Primeiro, a pensão especial da talidomida é acumulável com qualquer benefício do RGPS ou ao qual, no futuro, a pessoa com síndrome possa vir a filiar-se, ainda que a pontuação referente ao quesito trabalho seja igual a 2 pontos totais. Segundo, o benefício de que trata esta seção é de natureza indenizatória, não prejudicando eventuais benefícios de natureza previdenciária, não podendo ser reduzido em razão de eventual aquisição de capacidade laborativa ou de redução de incapacidade para o trabalho, ocorridas após a sua concessão. Terceiro, a partir de 7 de julho de 2011, data de publicação da Lei nº 12.435, foi permitida a acumulação de pensão especial para vítimas da síndrome de talidomida com benefício assistencial ao portador de deficiência ou benefício assistencial ao idoso. Art. 486. Para a formalização do processo, deverão ser apresentados pelo pleiteante, no ato do requerimento, os seguintes documentos: fotografias, preferencialmente em fundo escuro, tamanho 12x9 cm, em traje de banho, com os braços separados e afastados do corpo, sendo uma de frente, uma de costas e outra, S, detalhando o S, membro, S, afetado, S. Segunda, certidão de nascimento ou casamento. Terceira, prova de identidade do pleiteante ou de seu representante legal, e quarta, quando possível, eventuais outros subsídios que comprovem o uso da talidomida pela mãe do pleiteante, tais como a. Receituários relacionados com o medicamento. B. Relatório médico, e c. Atestado médico de entidades relacionadas à doença. Parágrafo único. O processo original, com todas as peças, após a formalização, será encaminhado para a realização do exame pericial, na forma definida pela SPMF. Seção 2ª.
da pensão mensal vitalícia do seringueiro e seus dependentes, Decreto-Lei nº 9.882, de 16 de setembro de 1946. Art. 487. Para fazer jus à pensão mensal vitalícia, o requerente deverá comprovar que não aufere rendimento, sob qualquer forma, igual ou superior a 2 salários mínimos. Segunda, não recebe qualquer espécie de benefício pago pelo RGPS ou RPPS, e terceira, encontrar-se em uma das seguintes situações. A. Trabalhou como seringueiro recrutado nos termos do Decreto-Lei nº 5.813, de 14 de setembro de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, nos seringais da região amazônica, e foi amparado pelo Decreto-Lei nº 9.882, de 1946, ou B. Trabalhou como seringueiro na região amazônica atendendo ao apelo do governo brasileiro, contribuindo para o esforço de guerra na produção da borracha, durante a Segunda Guerra Mundial. Art. 488. A residência do requerente em casa de outrem, parente ou não, ou sua internação ou recolhimento em instituição de caridade não será óbice ao direito à pensão mensal vitalícia do seringueiro. Art. 489. É vedada a percepção cumulativa da pensão mensal vitalícia com qualquer outro benefício de prestação continuada mantido pelo RGPS ou RPPS, ressalvada a possibilidade de opção pelo benefício mais vantajoso. Parágrafo único. A prova de que não recebe qualquer espécie de benefício ou rendimentos será feita pelo próprio requerente, mediante termo de responsabilidade firmado quando da assinatura do requerimento. Art. 490. Para comprovação da efetiva prestação de serviços, serão aceitos como prova plena. Os documentos emitidos pela Comissão Administrativa de Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia, CAETA, em que conste ter sido o interessado recrutado nos termos do Decreto-Lei nº 5.813, de 1943, para prestar serviços na região amazônica, em conformidade com o acordo celebrado entre a Comissão de Controle dos Acordos de Washington e a Haber Development Corporation. Segunda, contrato de encaminhamento emitido pela CAETA. Terceira, caderneta do seringueiro, em que conste a anotação de contrato de trabalho. Quarta, contrato de trabalho para extração de borracha, em que conste o número da matrícula ou do contrato de trabalho do seringueiro. V. Ficha de anotações do Serviço Especializado da Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, SENTA ou da Superintendência de Abastecimento do Vale Amazônico, SAVA, em que conste o número da matrícula do seringueiro, bem como anotações de respectivas contas, e sexta, documento emitido pelo ex-Departamento de Imigração do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio ou pela Comissão de Controle dos Acordos de Washington, do então Ministério da Fazenda, que comprove ter sido o requerente amparado pelo Programa de Assistência Imediata aos Trabalhadores encaminhados para o Vale Amazônico, durante o período de intensificação da produção de borracha para o esforço de guerra. Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, será admitida a JA ou a justificação judicial JJ, como um dos meios para provar que o seringueiro atendeu ao chamamento do governo brasileiro para trabalhar na região amazônica, desde que acompanhada de razoável início de prova material, conforme alterações introduzidas pela Lei nº 9.711, de 20 de novembro de 1998. Art. 491. O início da pensão mensal vitalícia do seringueiro será fixado na DER e o valor mensal corresponderá a 2 salários mínimos vigentes no país. Art. 492. A pensão mensal vitalícia continuará sendo paga ao dependente do beneficiário, por morte deste último, no valor integral do benefício recebido, desde que comprove o estado de carência, na forma dos incisos I e segunda do art. 487, e não seja mantido por pessoa de quem dependa obrigatoriamente. Seção terceira.
da Pensão Especial das Vítimas de Hemodiálise de Caruaru, Lei nº 9.422, de 24 de dezembro de 1996. Artigo 493. É garantido o direito à pensão especial mensal ao cônjuge, companheiro ou companheira, descendentes, ascendentes e colaterais até segundo grau, das vítimas fatais de hepatite tóxica por contaminação em processo de hemodiálise realizada no Instituto de Doenças Renais, com sede na cidade de Caruaru, no estado de Pernambuco, no período de 1º de fevereiro de 1996 a 31 de março de 1996, mediante evidências clínico-epidemiológicas determinadas pela autoridade competente, conforme o disposto na Lei nº 9.422, de 1996. Artigo 494. Consideram-se beneficiários da pensão especial mensal e o cônjuge, o companheiro ou companheira e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos de idade ou inválido. Segunda, os pais. Terceira, o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos de idade ou inválido, e quarta, os avós e o neto não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos de idade ou inválido. Primeiro, havendo mais de um pensionista habilitado ao recebimento da pensão especial mensal, o valor do benefício será rateado entre todos em partes iguais, sendo revertida em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar. Segundo, a existência de dependentes de uma mesma classe exclui os dependentes das classes seguintes, quanto ao direito às prestações. Artigo 495. A concessão da pensão especial mensal dependerá do atestado de óbito da vítima, indicativo de causa mortis relacionada com os incidentes mencionados no artigo 493, comprovados com o respectivo prontuário médico, e da qualificação definida no citado artigo, justificado judicialmente, quando inexistir documento oficial que o declare. Artigo 496. Para fins de comprovação da causa mortis, deverá ser apresentado i. certidão de óbito com o indicativo da causa mortis, e segunda, prontuário médico em que fique evidenciado que a contaminação, em processo de hemodiálise no Instituto de Doenças Renais de Caruaru-P, ocorreu no período de 1º de fevereiro a 31 de março de 1996, independentemente da data do óbito ter ocorrido após este período. Artigo 497. A data de início da pensão especial mensal será fixada na data do óbito e o valor corresponderá a um salário mínimo vigente no país, observada a prescrição quinquenal. Primeiro, aos beneficiários da pensão especial mensal não será devido o pagamento do abono anual. Segundo, a pensão especial mensal não se transmitirá aos sucessores e se extinguirá com a morte do último beneficiário. Artigo 498. É permitida a acumulação da pensão especial mensal com qualquer outro benefício do RGPS ou de RPPS, inclusive o benefício assistencial de que trata a Lei nº 8.742, de 1993. Artigo 499. O pagamento da pensão especial mensal será suspenso no caso de verificação de pagamento da indenização aos dependentes das vítimas pelos proprietários do Instituto de Doenças Renais de Caruaru-P.